Vamos falar então sobre o ministro Nunes Marques. É assim que ele quer ser conhecido e quer passar para a história, vai ser chamado dessa forma. O Cássio com K fica apenas para o RG e para os outros documentos. Cássio Nunes Marques assumiu a vaga no Supremo Tribunal Federal com uma herança de 1.700 processos deixados por Celso de Mello. Uma rápida cerimônia reuniu ontem o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e os representantes dos poderes. Logo após vestir a toga, e sentar pela primeira vez no plenário do Supremo como ministro, Nunes Marques fez o juramento. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Mais importante, do que a atuação em todos esses processos vai ser acompanhar a atuação do ministro, Cláudio Humberto. Na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, ele ocupa a vaga de Celso de Mello. Só para explicar para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, quando o ministro sai de uma das turmas por algum motivo, abre-se a possibilidade de outros ministros ocuparem aquela vaga, e sempre por ordem de antiguidade. Nenhum dos ministros quis mudar de turma, nenhum dos da primeira turma quis ir para a segunda turma. Então, a vaga ficou mesmo na segunda turma para Cássio Nunes Marques, que se junta agora a Carmen Lúcia, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski nessa turma do Supremo, Cláudio. Exatamente. É uma tradição curiosa, na Justiça brasileira. O ministro Supremo escolhe a denominação, da forma como ele gostaria artístico de ser. Exatamente, uma espécie de nome artístico, José Antônio Dias Toffoli escolheu Dias Toffoli. Assim por diante, O ministro Luiz Roberto Barroso escolheu o nome completo. Marco Aurélio Melo, tirou o Melo, ficou só o Marco Aurélio. Enfim, isso é mesmo da tradição. Tudo que a gente espera é que o novo ministro, o ministro Nunes Marques, cumpra fielmente o juramento que fez. Um juramento solene, bastante importante. A gente percebia que ele estava emocionado com aquele momento e tal. Qualificação para ser ministro, um bom ministro ele tem. E é o que a gente espera que aconteça, acho que vai acontecer. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eu queria só comentar isso rapidamente, os 1.700 processos herdados pelo ministro Nunes Marques, pode parecer um número elevado, mas eu acho até que foi um número bastante modesto, mostrando que o ministro Celso de Mello trabalhava, Trabalhava muito, porque a gente sabe que cada ministro do Supremo julga, em média, 11 mil processos por ano. Portanto, a herança de 1.700 lá para o ministro Nunes Marques não me pareceu nada absurdo, não. 11 mil é muita coisa, não é, Cláudio? É muito fora do padrão internacional, não é? Se a gente pensar que o ano judiciário é um ano, digamos, mais leve em termos de dias trabalhados do que o de um trabalhador comum, porque tem férias, 2 férias, tem todos os feriados emendados, tem dia de funcionalismo público, tem um monte de coisa. Digamos que um ministro do Supremo trabalhe 250 dias por ano, aí são 44 processos por dia. Não dá para fazer tudo isso analisando 44 por dia, né, Cláudio? Exatamente, é uma carga muito pesada, Sobre justiça, eu tenho aqui uma novidade. Sabe que eu consegui confirmar a informação com o ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, já passava da meia-noite de ontem para hoje. Ele me confirmou que na terça-feira o Sistema Justiça do Superior Tribunal de Justiça já estará de volta funcionando, Como a gente sabe, um hacker invadiu o STJ, invadiu aí o sistema informatizado do STJ, mas o ministro disse que tudo está preservado, tudo porque há um backup permanente não só da correspondência, dos e-mails, mas também dos processos que são todos digitalizados, portanto não houve prejuízo sobre esse aspecto. E eu queria chamar a atenção para um outro detalhe que foi mencionado pelo presidente da República ontem na sua live de quinta-feira, quando ele mencionou o fato de que o hacker tinha sido já identificado pela Polícia Federal e que ele estava pedindo resgate. E ele deu uma risada, só no Brasil e tal. Talvez o presidente não saiba que esse é um dos crimes mais frequentes, tem sido mais frequentes no mundo inteiro, de hackers, de bandidos, que invadem o seu computador,
se apropria de tudo que é seu, a sua vida que está ali, né, e depois pede resgate. Eles só liberam mediante pagamento de resgate. Eu tenho uma pessoa amiga, que é uma jornalista, colega nossa, Silvia Caetano, correspondente do Diário do Poder em Lisboa. Ela foi vítima desse tipo de crime. O cara vai lá, se apropria de tudo, tudo, absolutamente tudo, da sua vida, da sua empresa, os documentos, tudo. É uma extorsão, né, Cláudio? É uma extorsão. E aí pede resgate. Então, assim, é preciso verificar isso, que eu percebi que as pessoas não deram muita atenção a essa afirmação do presidente, nem ele próprio, né? Resgate, como é que alguém pode ter a ousadia de sequestrar os dados de um tribunal superior de justiça e depois pedir resgate, né? O sujeito ou é maluco, né? Ou estamos diante de uma organização criminosa bastante significativa. Não parece ser uma ação de um garotão lá querendo tirar onda lá no, né? Certamente não é. A segurança digital no Brasil, né, tá em xeque, né, e nós precisamos nos debruçar sobre essa discussão também. Afinal de contas, esse sistema, né, é imprescritível, ele é algo fundamental para o funcionamento da justiça brasileira. E se alguém conseguiu, de alguma forma, obter esses dados, há certamente uma falha nesse sistema de segurança que precisa ser corrigido. Esse ataque, né, é um dos mais graves da história do Brasil e, por isso, a gente precisa discutir o que vai ser feito a partir de agora, cobrar das autoridades mais segurança para que essas informações possam estar protegidas e que não estejam aí na mão de bandidos para serem negociadas ou até mesmo para que eles possam promover algum tipo de extorsão, como foi nesse caso concreto aí que o Cláudio trouxe da jornalista e no caso de ontem do Superior Tribunal de Justiça. E olha, eu só queria me corrigir aqui, porque na minha conta de padaria eu falei, escuta, o judiciário não trabalha muitos dias por ano, são 365, vamos pensar em 2 recessos, folga, emenda e tal. Falei 250. Não. Encontrei aqui um artigo do professor José Pastore, que estudou isso e falou o seguinte: 170 dias por ano são os dias trabalhados por representantes do Poder Judiciário, juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, menos da metade. Para cada dia trabalhado, há um dia e mais um pouquinho de folga. Menos do que as crianças ficam na escola. Muito menos do que os dias em que as crianças ficam na escola.